Olá, tudo bem? Eu sou a Juliane, sou analista de comunicação da Unimed Sul Capixaba. Eu sou Flávia, psicóloga do setor de promoção de saúde da Unimed. Eu sou o Leandro Batista, pneumologista. Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que afeta a saúde de milhões de pessoas, o tabagismo. Mas o cenário vem mudando. E ao lado do cigarro tradicional surge uma nova onda, que é o vape ou o cigarro eletrônico. E o que antes ele era visto como uma alternativa inofensiva ou até mesmo uma ferramenta para largar o cigarro, hoje ele levanta sérias questões e novas preocupações. Então nesse episódio nós vamos falar dos malefícios tanto do cigarro tradicional quanto do universo do vape, com seus impactos na nossa saúde. E embora eles possam parecer diferentes, ambos eles representam riscos muito grandes, especialmente para as novas gerações. Então, pessoal, vamos começar essa conversa com uma estatística impactante. Um estudo recente revelou que o uso de cigarros eletrônicos entre jovens de 18 a 24 anos no Brasil quase quadruplicou em período de apenas 4 anos. Então, em 2019 eram 5,3% desses jovens usuários de vape e em 2023 esse número saltou para 19,7%. Então, foi uma escalada muito rápida e muito preocupante. Então, aí vem as questões, né? O que a gente pode falar disso? Quais os riscos e os impactos, né, desse uso crescente do vape pode trazer para a saúde dessas pessoas, desses jovens? E se ele é um mal menor mesmo, como lá atrás, no início, as pessoas sugeriam, né? Então, para responder essas questões, para nos esclarecer, eu convido o Dr. Leandro. Dr. Leandro é pneumologista, especialista em endoscopia respiratória, 25 anos de atuação como médico, já esteve na presidência da Unimed Sul Capixaba, hoje ele é atualmente parte do nosso conselho de administração, e a Flávia também vai conduzir essa conversa junto com ele para nos esclarecer. Então, o que você pode iniciar nos falando sobre isso, doutor, sobre os impactos do vape na saúde dos mais jovens especialmente? Bem, então o tabagismo é uma doença crônica. O tabagismo não é um hábito ou um vício. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a principal causa de morte evitável no mundo. E no Brasil, a maioria das pessoas começam a fumar a partir dos 19 anos. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca que o tabagismo é uma doença pediátrica, em virtude desse início precoce da iniciação do tabaco. E a indústria que produz o tabaco, o foco dela, então, está em adolescentes, muitas vezes nos jovens. Para quê? Para tentar substituir aquelas pessoas que vão parando de fumar, para que esses jovens já comecem a iniciar no tabagismo precocemente. E a estratégia que foi montada é exatamente o cigarro eletrônico, pelo aspecto de modernidade, né, de achar que não faz tanto mal, que a gente vai desmistificar aqui, e então isso é um risco muito grande, principalmente para a juventude. É mais atraente, né? Tem sabores, tem cores, então isso é estratégia mesmo para capturar os mais jovens. Como é que funciona o cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico hoje ele já está na 4ª geração, ele é um dispositivo que contém uma bateria e que aquece um líquido. E esse líquido ele é composto por água, nicotina, então é uma mentira falar que não tem nicotina, tem. Ele tem aromas, então substâncias aromatizantes que dão uma sensação de bem-estar e aliviam muitas vezes algum gosto que aquela pessoa que vai iniciar não gostaria. E tem propileno, glicol e glicerina. E tem substâncias potencialmente cancerígenas. Então, o cigarro eletrônico ele é um dispositivo que tem nicotina e tem outras substâncias que podem gerar problemas à saúde. E aí dentro disso, doutor, tem muito esse mito, né, de que o cigarro eletrônico não tem a nicotina, então ele não faz tanto mal, né, mas ele também possui esse monte de outras substâncias. Existe alguma substância dentro disso que você pode considerar que é melhor, que é pior? Ou isso tudo é mito, tudo vai fazer mal igual? Vicia mais ou menos. Exatamente. Então, é um mito. O que a gente observa na prática clínica do dia a dia é que muitas vezes esses jovens que estão começando a usar cigarro eletrônico, eles utilizam com tanta frequência que acabam utilizando doses elevadíssimas de nicotina, que é a substância que causa dependência química. E vai ficando cada vez mais difícil deixar o cigarro por conta própria e muitas vezes precisa, inclusive, de tratamento para ajudar a amenizar os sintomas da síndrome da abstinência. Então, tem nicotina, causa problema e cigarro eletrônico é cigarro, podendo causar todos
as outras doenças que o cigarro normal pode causar. Já que o senhor falou de doenças, tem alguma diferença? O cigarro tradicional do cigarro eletrônico são as mesmas doenças? Ou tem alguma coisa, né, que provoca no organismo que você veja, né, que a gente possa dizer, não, aqui é tradicional, aqui não é? Como é que acontece? As doenças são semelhantes, então começam desde a boca, podendo levar a problemas bucais, problemas cardiocirculatórios, então aumenta o risco de doença coronariana, acidente vascular cerebral. Os problemas respiratórios, então exacerba doenças pulmonares pré-existentes, como a asma brônquica, pode levar a doença pulmonar obstrutiva crônica, e também vários tipos de câncer, boca, faringe, laringe, esôfago, pulmão principalmente, que tem uma alta letalidade, trato gastrointestinal, bexiga. Então, o cigarro eletrônico, ele pode levar a todas as doenças que o cigarro normal pode causar. Uma dúvida também, assim, que se dizia que quem está do lado, né, de quem fuma um cigarro eletrônico não é afetado. Então, o que o senhor me diz? Excelente, na verdade, essa névoa que é liberada na expiração, né, daqueles usuários de cigarro eletrônico, também há potencial de causar dano. E existe um outro problema que é importante destacar do uso do cigarro eletrônico, que ele pode explodir. Existem inúmeros relatos na literatura, né, de casos reais que isso já aconteceu, podendo levar queimadura nas mãos, e há um risco de queimadura do pulmão pelo uso do cigarro eletrônico, pelas substâncias que compõem essa bateria. Em inglês é chamado de EVALI, que é como se fosse uma queimadura pulmonar, que é uma lesão aguda que pode levar o paciente à insuficiência respiratória, internação, UTI e até óbito. Mas assim, o vape é uma coisa mais recente. O cigarro, a longo prazo, a gente sabe todas as consequências. Eu acho que o vape ainda não tem isso muito bem desenhado. E você, como médico, tem visto casos realmente, tem chegado até você no seu consultório, você tem participado disso, de pessoas mais jovens já tendo essas consequências graves? Sim, tem sido cada vez mais comum, porque acaba que esses jovens, eles acabam utilizando doses elevadíssimas. Você tem, por exemplo, dispositivos, vapes, que tem 5.000, 10.000, 20.000 puffs. Então você tem jovens que começam a utilizar uma dose equivalência de nicotina no cigarro normal equivalente a 2, 3, 4 maços por dia. Isso jovens de 14, 15 anos. Então são jovens que já chegam no consultório com vários problemas respiratórios, dependentes da nicotina, com uma dependência tanto química quanto psicológica também, e que precisam de tratamento muitas vezes farmacológico para auxiliar na cessação. Então é importante destacar que o risco é muito grande para essa juventude, para quem começa a utilizar o cigarro eletrônico de modo recreativo, que é o que a gente tem visto hoje no dia a dia. E se a gente for pensar em estratégias de cessação desse tabagismo, né? São as mesmas que a gente pode utilizar tanto, né, no cigarro tradicional como no eletrônico? Existe alguma especificidade ou algum medicamento, né, que colabora para ajudar a pessoa, né, nesse processo? Sim, é fundamental a terapia cognitivo-comportamental, que seria a participação de uma equipe multidisciplinar com psicólogos para ajudar na parte psicológica, para dar força, para dar orientação, para mostrar que essa vontade grande de fumar passa em apenas 3 minutos, que a pessoa pode ter outras estratégias naquele momento que ele tiver aquela vontade, aquela fissura, e para aquelas pessoas que desenvolvem uma dependência de moderada e elevada nicotina, que a gente utiliza inúmeros testes para avaliar isso na prática clínica, existe tratamento farmacológico, que vai desde antidepressivos, o de primeira linha no Brasil autorizado é bupropiona, e reposição de nicotina na forma ou de adesivo, ou goma de mascar, ou de pastilha. Então, nós utilizamos a mesma estratégia terapêutica para o tratamento dos pacientes que desenvolvem a dependência elevada à nicotina, para aqueles que usam cigarro eletrônico e também usam cigarro normal. A estratégia é a mesma, as medicações são as mesmas. Bom, então assim, esse é um assunto realmente muito atual, ele gera muitas dúvidas, mas, como o doutor Leandro aqui esclareceu, realmente o vape não é inofensivo, ele traz sim danos sérios à saúde. Então,
Baseado nisso, doutor, qual é a mensagem que a gente pode deixar para as pessoas, principalmente para os mais jovens, né, que têm feito uso contínuo desse tipo de cigarro? O que a gente pode falar diretamente para eles? Então, lembrar que é uma doença crônica, o ideal é não começar a fumar, não achar que é inofensivo, tem as mesmas substâncias ali no cigarro eletrônico que o cigarro normal, tem a nicotina que vai te causar dependente em curto prazo, então não inicie, não ache que isso vai fazer bem, não vai fazer bem nenhum, só vai tornar você mais suscetível a desenvolver inúmeras doenças em poucos anos. Então, buscar ter uma vida saudável, uma vida adequada, existem muitas informações hoje, né? Pode fazer atividade física, vamos ter uma vida legal, uma vida com saúde, sem depender de nenhum tipo de dispositivo que vai acabar com a sua saúde e vai roubar anos da sua vida. O bom é ser viciado em viver, né, doutor? Isso aí. Então, obrigada, doutor. Chegamos ao final da nossa conversa. Quero agradecer a participação da Flávia, que esteve aqui com a gente, do doutor Leandro, né, a disponibilidade de estarem aqui com a gente hoje. E nós pontuamos, né, principalmente o uso do vape, porque está em evidência, está atraindo, né, os mais jovens, é até uma doença considerada pediátrica, que eu não sabia. Então, assim, é feito para seduzir realmente os mais jovens, então, representando sérios riscos à saúde dessa nova geração. E a mensagem que a gente quer deixar é de conscientização. É importante se informar sobre os verdadeiros riscos do tabagismo em todas as suas formas, incluindo o vape. E as escolhas que a gente faz hoje vão ter um impacto direto na nossa saúde e na nossa qualidade de vida no futuro. Então, nós podemos viver livre desses vícios, o importante é a gente se cuidar.